Olá, Camila. E, e ganhou uma semana cada tema, né? Então, na última aula que a gente teve sobre geografia geral, a gente falou sobre países não alinhados do terceiro mundo, a gente falou sobre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e eu acho que foi isso. Aí a gente fez alguns exercícios no final e faltou um. Vocês querem fazer ele ou vocês querem que a gente já passe o assunto da aula de hoje? Bem facinho esse, na verdade. Se vocês quiserem fazer, ó, rapidinho. São delimitadas no mapa abaixo as principais. Aqui. As principais o quê? Regiões petrolíferas, regiões agrícolas, áreas industriais do mundo, reservas de ferro do globo, áreas de criação bovina. Qual é a correta? Gente, esse frio e usar máscara tá acabando com a boca, né? Vocês também estão? E aí, gente, qual é a resposta correta? A, B, C, D ou E? Não tem problema errar, não tem problema chutar. Vamos lá, Vitória respondeu C. Áreas industriais do mundo. Será, Vitória? Será? Letícia falou a D, mas era a C mesmo, no tempo que eu passei. São as principais áreas industriais do mundo. Aqui a gente pegou São Paulo, aqui um pouquinho do Uruguai, aqui a África do Sul, aqui a Europa como um todo, né? Revolução Industrial. Aqui Moscou, na Rússia, na Austrália. Aqui pega um pouco também da Califórnia, nos Estados Unidos, onde tem o Vale do Silício, lá que a gente ouve tanto falar, né? Onde fica o Google, o Facebook, essas empresas. A gente pega um pouquinho da Coreia do Sul aqui, o Japão e um pouco da China. Então, a correta era as principais áreas industriais do mundo mesmo. E aí é interessante esse exercício, que a gente agora vai falar sobre o BRICS. A gente ouve falar um pouco, todas essas aulas, né, que a gente... vou começar a aula agora, se vocês tiverem qualquer dúvida, só ir falando aqui no chat que eu tô vendo vocês, tá bom? A gente ouve, essa aula de Geografia Geral, a gente ouve falar bastante no jornal, porque aqui em Geografia Geral a gente vê bastante geopolítica. Então, mais para frente, depois das férias, né, essa é a nossa última semana antes das férias, né? E depois das férias a gente vai falar sobre a questão da Palestina, a gente vai falar sobre alguns conflitos do Oriente Médio, que a Palestina é um deles. A gente vai trazer questões ambientais, blocos econômicos, como o Mercosul. Ó, mais recente que esse, por exemplo, que a gente está trocando as placas, não tem, né? E aí a gente vai... a gente ouve falar bastante no jornal também sobre o BRICS. O que é o BRICS? Então, o BRICS são os principais países emergentes do mundo. BRIC, aqui está sem o S, vocês vão entender. É um acrônimo, é nada mais que uma sigla. Acrônimo significa sigla. Criado que cada letra tem significa uma palavra, né? Criado em 2001 para designar os 4 principais países emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia e China. Em abril de 2011, a África do Sul passou a fazer parte dos então BRICS, não mais BRIC. Aí aqui tem uma fotinho
de cada um desses, da bandeira de cada um desses países. Então, usando as últimas projeções demográficas e modelos de acumulação de capital e aumento de produtividade, vinculado a tudo isso que a gente vinha falando, sobre os países que têm mais indústrias, os países que exportam mais produtos manufaturados ou estão caminhando para isso, que já conseguem viver da renda das indústrias, porque a renda das indústrias é maior do que a da exportação de matéria-prima, mesmo que ainda exporte matéria-prima, que é o nosso caso do Brasil. A gente já tem um lucro muito grande das indústrias, mesmo exportando bastante matéria-prima. Foi mapeado as economias desses países até 2050. Então, por meio de projeções, que os estudiosos fazem, né? Eles fizeram projeções de como estariam esses países até 2050. A conclusão é que esse grupo de países pode tornar-se a maior força na economia mundial, superando as economias dos países do G7, que são os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá, em termos de valor do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que, mais uma vez, lembrando, é pegar toda a renda de um país num ano e dividir pela quantidade de habitantes que tem lá. Isso a gente tem o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Vai considerar se tem pobres, pessoas abaixo da linha da pobreza, não. É como se todo mundo ganhasse a mesma coisa. Isso é um valor importante para a economia, mas um valor não importante para a gente levar em conta a desigualdade social, que aí existe outras formas de averiguar isso. Então, além da importância econômica, os 4 países, que agora são 5, né, tenderiam a aumentar sua influência política e militar sobre o resto do mundo. De acordo com o estudo, o grupo deverá concentrar mais de 40% da população mundial e um PIB de mais de 85 trilhões de dólares. Meu, não dá nem para imaginar isso tudo, né? Por que ele coloca aqui 40% da população mundial? Porque aqui a gente está falando da Índia e da China. Ou seja, a gente já tem 2 países que têm quase 3 bilhões de pessoas, né? Eu acho que hoje dá 2,7 bilhões de pessoas. A China tem 1,4 bilhão de habitantes hoje. A Índia tem 1,3 bilhão. Então, isso equivale a 40% da população mundial, junto ainda com o Brasil, a Rússia e a África do Sul. E a gente concentraria um PIB de 85 trilhões de dólares, esses países juntos. É dinheiro pra caramba, né? Atualmente, os países não formam um bloco político. Então, não é um bloco econômico. Não é um bloco que se articula, um bloco que busca ter uma igualdade, busca ter uma igualdade em questões de leis, busca ter não é flexibilização econômica e política entre eles. Não é isso que acontece com o BRICS. Então, se cai no vestibular que o BRICS é um bloco econômico, um bloco político, não é. Diferente da União Europeia, por exemplo, como a gente já falou outras vezes, que a União Europeia, por exemplo, todos os países que fazem parte da União Europeia, eles utilizam o euro, eles têm livre circulação, que é aquele lance de você poder passar e ir para os países de trem e sem precisar de visto. Então, isso é porque eles são um bloco econômico. Da mesma forma, a gente com o Mercosul, que é o caso da placa, por exemplo, que é só um exemplo, que a placa mesmo está sendo para a gente ter essa livre circulação entre os países. Então, num futuro, se não me engano, as placas, todo mundo do Brasil tem que trocar até 2025, eu acho, não tenho certeza. Que aí a gente vai poder passar para todos os países que fazem parte do Mercosul, tipo, de boa, de carro, sem precisar de visto nem nada. Então, o BRICS não é isso, tá bom? O BRICS não é um bloco econômico, não é um bloco político. Nenhuma aliança de comércio formal, como o Mercosul, e muito menos uma aliança militar, como a OTAN. Mas constituíram uma aliança mediante vários tratados de comércio e cooperação assinados em 2002. Então, eles não têm nada uniforme. Eles têm algumas medidas que eles buscam tomar em conjunto. Olha aqui, tem até uma foto do Bolsonaro, é recente, com os outros, Vladimir Putin e os outros governantes desses países,
Porque assim, qual que é o objetivo deles? Eles tendo esses tratados em relação ao comércio, eles vão conseguir juntos chegarem a esse 85 trilhões de dólares. Contudo, esses tratados, eles não são feitos só com esses países do BRICS, ao mesmo tempo que o Brasil está fazendo isso com a Rússia, a Índia, a China e a América do Sul, a África do Sul, isso está acontecendo com outras articulações que a gente faz parte, tipo G20, aí rola uma outra flexibilização ali. Então, não é algo exclusivo, tá bom? O BRICS, a gente está falando sobre uma projeção mundial, sobre algo que vai acontecer no futuro, mas não milimetricamente pensado, digamos assim, entendeu? Eles estão trabalhando para que isso aconteça, mas não é o único foco desses países. Eles, nós, né? Porque o Brasil faz parte. Então, apesar dos países do BRICS não serem as maiores economias mundiais, atualmente, estão em processo de desenvolvimento político e econômico, já fizeram sentir sua influência no mundo, como quando os países em desenvolvimento, liderados por Brasil e Índia, juntaram-se aos países subdesenvolvidos para reduzir tarifas de importação e subsídios governamentais pela União Europeia e os Estados Unidos. O que é isso aqui? É a gente já ganhando um espaço e uma influência mundial, porque como esses países também, eles são emergentes, ou seja, eles não são países desenvolvidos, eles não têm esse monopólio, eles não detêm essa força sobre os outros países. O Brasil e a Índia aqui, por exemplo, eles se juntaram junto a outros países subdesenvolvidos e falaram assim, ó, a gente compra tudo de vocês, não compra Estados Unidos e países da União Europeia, compra um monte de coisa de vocês. Tá bom, se vocês não reduzir as tarifas de importação e os subsídios governamentais, a gente não vai mais comprar. Tá bom? Quem tá falando aqui é o Brasil e a Índia, e tem mais uma caralhada de país aqui comigo. E aí, vocês vão reduzir? Reduziram, claro. Não, ó, fica tranquilo, a gente reduz aqui, vai ficar tudo certinho. Isso tudo vai criando uma influência política e econômica do Brasil e da Índia, principalmente, que eram os países que estavam à frente, mas dos outros países também que fazem parte do BRICS e que fizeram parte, por exemplo, desse acordo. Então, isso é muito importante porque a gente vem ganhando visibilidade, mas como eu falei, ao mesmo tempo que esses países fazem isso, acontece das medidas, por exemplo, que o Bolsonaro tomou em relação ao Trump, entendeu? De babar o ovo do Trump e querer replicar várias políticas xenofóbicas, preconceituosas e por aí vai, até econômicas mais neoliberais aqui no Brasil. Então, é importante, ao passo de que os governantes também estejam empenhados em acabar com essa dependência bizarra que acontece dos países desenvolvidos, dos países subdesenvolvidos com os países desenvolvidos. Se considerado como um bloco econômico, lá em 2050, o grupo de países já poderá ter ultrapassado a União Europeia e os Estados Unidos. Olha isso. Esses 5 países, inclusive nós e mais 4, seríamos as potências mundiais. Doideira, né? Mas, enfim, tem que articular para isso. Entre os países do grupo haveria uma clara divisão de funções. Brasil e Rússia seriam os maiores fornecedores de matérias-primas. O Brasil como grande produtor de alimentos e a Rússia de petróleo. Enquanto os serviços, eu acho que eu cortei com a imagem aqui algumas palavras, cortei, olha. Enquanto os serviços e produtos manufaturados seriam principalmente providos pela Índia e pela China, onde há grande concentração de mão de obra e tecnologia. Então, vamos falar um pouquinho do que cada país iria fazer de importante, vai fazer, né? É o ideal que se faça para que em 2050 esses 5 países sejam as lideranças mundiais. O Brasil ele desempenharia um papel de exportador agropecuário, assim como já é, né? A sua produção de soja e de carne bovina seria o suficiente para alimentar mais de 40% da população mundial. Importante a gente ressaltar aqui que isso não vai acontecer, né? Porque
É o que seria necessário. Hoje em dia, a gente produz 3 vezes a quantidade de alimento por dia necessária para alimentar toda a população mundial. Só que isso não acontece pela desigualdade social, pela má distribuição de alimentos, pela quantidade de alimentos que são descartados. Mas, enfim, a gente iria produzir uma quantidade suficiente para alimentar 40% da população mundial. Só a gente e o Brasil. A cana-de-açúcar seria fundamental na produção de combustíveis renováveis e ambientalmente sustentáveis, como o álcool e o biodiesel, que tem como principal matéria-prima a cana-de-açúcar, né? Além disso, seria o fornecedor preferencial de matérias-primas essenciais aos países em desenvolvimento, como petróleo e alumínio, sobretudo na América Latina e particularmente na área do Mercosul. São a Argentina, Venezuela, Paraguai e Uruguai, fortemente influenciados pelo Brasil. Então, olha aqui o que está acontecendo. A gente mantém a nossa exportação agropecuária, só que aí a gente começa a lucrar muito disso, porque a gente vai produzir 40% da quantidade de alimento necessária no mundo. Necessária, entre aspas, vocês entenderam, né? A gente vai ser muito importante, determinante na produção de combustíveis renováveis e sustentáveis, e a gente vai fornecer, além de tudo, matéria-prima para os países que estão desenvolvendo, que são subdesenvolvidos e estão se desenvolvendo. Então, a gente começa a mudar a nossa posição de lugar, a gente começa a mudar o nosso papel e assim caminhar para uma nação desenvolvida. Talvez o mais importante trunfo do Brasil, eu falei tudo aqui, né? Falei. Talvez o mais importante trunfo do Brasil seja em suas reservas naturais de água, em sua fauna, que é a vida animal, em sua flora, a vida vegetal, ímpares em todo o mundo, que tendem a ocupar o lugar do petróleo na lista de desejos dos líderes políticos de todos os países. O Brasil ficaria em quarto lugar no ranking das maiores economias do mundo em 2050. E hoje, em 2021, o Brasil se encontra em 12º lugar. Olha isso. Subiríamos 8 posições no ranking mundial das maiores economias do mundo. Isso é um crescimento muito, 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 muito grande. Eu busquei esse dado aqui de junho para vocês, da posição que a gente se encontra na economia, que é o último dado que a gente tem. Tá bom, esse seria o papel do Brasil. Muito importante, ótimo, um grande fornecedor de matéria-prima, um grande fornecedor de produtos agropecuários, alimentaríamos produziríamos alimentos suficientes para alimentar 40% da população mundial e, além de tudo, produziríamos combustíveis e biodiesels ambientalmente sustentáveis, certo? E a Rússia? A Rússia desempenharia o papel de fornecedor de matérias-primas, notadamente hidrocarbonetos, mas também exportaria mão de obra altamente qualificada. Hidrocarbonetos são metais, minerais. Mas também exportaria mão de obra altamente qualificada e tecnologia, além de ser uma grande potência militar, característica herdada da Guerra Fria. Então, ela cresceria muito na questão da tecnologia. Até hoje, hoje já a Rússia é um país bem tecnológico. Teve a Sputnik V, né, uma das vacinas produzidas aí agora durante a Covid, e uma grande potência militar, né, que isso é uma característica herdada da Guerra Fria, que até hoje vem se desenvolvendo e vai continuar, ao que tudo indica. Então, esse seria o papel da Rússia. Matéria-prima que é importante a gente ressaltar pelo tamanho da Rússia, né, gente? Um país continental, imensamente imenso. Então, não tem como ela não fornecer matéria-prima. A Índia deve ter a maior média de crescimento do bloco. Estima-se que em 2050 ela esteja no 3º lugar do ranking das economias mundiais. E hoje ela está em 6º lugar. Atrás apenas da China, que seria o 1º lugar, e dos Estados Unidos, que seria o 2º lugar. Além de potência militar, o país tem uma grande população e tem realizado grande investimento em tecnologia e qualificação de mão de obra, o que tornaria apta a se concentrar no setor de serviços especializados. Então, mais uma vez, seria um país muito tecnológico, com mão de obra qualificada, além de ter a 3ª maior economia mundial. Isso é muita coisa, né?
Hoje a Índia também se prepara para isso, com alto investimento tecnológico, principalmente pela educação, como a gente vinha conversando nas últimas aulas. É um país que tem investido bastante na educação, só que, como sempre, a gente não pode descartar a desigualdade social, né? Acho que qualquer pessoa que já assistiu algum filme que retrata a Índia, a realidade é pior. Tipo, Quem Quer Ser um Milionário, por exemplo. O sistema de casta é vigente lá ainda, mas de forma encoberta, gera uma desigualdade social muito, muito grande. Vocês querem ver um exemplo? Lá, por exemplo, se eu sou de uma casta classe média, vamos colocar assim, é tipo classe média daqui, que se acha rico, mas que não é rico coisa nenhuma. Então, o que acontece? Eu sou de uma classe média e tem um lixo na minha calçada. Jogaram lixo lá, que saco, né? Pessoas mal educadas, ambientalmente incorretas. O que eu faria, né? Num pensamento lógico? Eu iria lá e pegava o meu lixo. Na Índia, eles não fazem isso. A maioria das pessoas, por conta da cultura de caça ainda vigente. Porque eles se rebaixarem ao nível de pegar um lixo no chão, isso é muito uma caça inferior. Então, as pessoas se negam a, sei lá, pegar o lixo da rua, da frente da própria casa, para não serem vistas por outras pessoas e serem consideradas de uma casta inferior por estar retirando o lixo da frente da sua casa. Olha que doido. Bizarro isso, né? Então, obviamente, aqui no BRICS a gente está focando principalmente na questão econômica, mas a gente nunca pode esquecer da questão social, da desigualdade social. Bom, a China. A China deve ser em 2050 a maior economia mundial, que é o que a gente ouve falar muito, né? E que de fato vai se concretizar. É pouco provável que não se concretize, inclusive. Tendo como base seu acelerado crescimento econômico sustentado durante todo o início do século XXI, que é o que está acontecendo agora. Hoje ela está em segundo lugar na economia mundial. Dada sua população e a disponibilidade de tecnologia, sua economia deverá basear-se na indústria. Ela vai ser uma grande potência militar, e a China se encontra atualmente num processo de transição do capitalismo de Estado para o capitalismo de mercado, processo que já deve estar concluído em 2050, que é aquilo que a gente comentou, lembra? Não importa se o gato é branco ou preto, o que importa é que ele mate o rato, que fala um pouquinho sobre, não importa se a economia é de mercado ou de Estado, o que importa é que ela funcione, que ela nos deixe ricos. Então é isso que está acontecendo. A tendência é que até 2050 eles parem de se considerar um país comunista e, como a gente falou bastante na aula de comunismo e socialismo, e eles se concretizem ainda mais como uma potência mundial capitalista, né? Que para você ter a maior economia mundial, seria pouco provável que isso se desse de outra forma. Então, sobre o BRICS, é isso. São esses cinco países. América do Sul, as projeções elas estão sendo feitas ainda sobre esse país, mas ele se caracterizaria principalmente por um grande exportador também de produtos manufaturados e com um pouco também de reserva mineral, né, pela sua localização, mas seria um país com menor relevância no momento dentre esses que são, além de serem muito grandes, né, começa que a América do Sul é um país pequeno comparado a todos esses, e também com menor força econômica atualmente, mas que futuramente vai colaborar bastante para que esses países cresçam muitão. Então, o BRICS não é um bloco econômico, só relembrando, sim uma projeção mundial, que hoje vem sendo feito tratados econômicos, tratados de comércio, e para que futuramente eles estejam alinhados e possivelmente sejam um bloco econômico das maiores potências mundiais. Então, isso que é o BRICS. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa?
Fazer algum comentário, alguma pergunta? Acho que tá bem de boa para entender, principalmente a gente tendo em vista agora a situação atual. Então, a corrida da vacina, por exemplo. Então, dá para a gente colocar nesse contexto também. Exatamente, Vitória. Por exemplo, quais países estão doando doses agora para países mais pobres, países subdesenvolvidos? Isso está sendo muito importante, porque isso futuramente pode cair numa cobrança, uma cobrança informal, tipo, os Estados Unidos me ajudou a vacinar a população. Agora eu não vou ceder uma flexibilização fiscal aqui? Deixa, vai. Vem uma empresa aí sem pagar o imposto necessário, entendeu? Então, isso que você falou é muito importante. Rony, o que é BRICS mesmo? É a sigla, é o que a gente estava falando até agora. BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e América do Sul. O S é de South Africa, América do Sul. África do Sul. Olha, estou falando da América do Sul, desculpa. Que não é um bloco político, não é um bloco econômico, mas uma projeção dos países que serão mais ricos até 2050. Beleza? Então é isso. Vitória, seu comentário foi muito importante e muito relevante. É isso mesmo. Tamo junto, Rony. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Divisão Internacional do Trabalho, a DIT. Famosa essa. A Divisão Internacional do Trabalho é a especialização dos países na produção de determinada mercadoria destinada ao mercado internacional. A gente pega o mundo e os países que fazem parte do mundo capitalista, a gente vai colocar, bom, esse país... Calma aí, gente, rapidinho. Pronto. Perdão. A gente vai falar, esse país tem que produzir mais produtos agrícolas, esse país tem que produzir mais tal coisa. Mas isso foi se organizando de uma forma informal, mas coercitiva, o que é isso? Tipo, com a influência autoritária de outros países. Então, juntando tudo que a gente estudou até aqui, o neocolonialismo, que rolou agora, no século XX, que a gente estudou, isso foi determinante para dividir, sou Estados Unidos, eu preciso de metal, preciso de minérios, preciso de produtos agrícolas. Tá, eu vou ter influência sobre determinados países e assim eu consigo ter cada um dessas matérias-primas de acordo com a influência que eu exerci em cada um desses países. Então, até a década de 1950, os países mais avançados, chamados de metrópoles, importavam os produtos primários dos países menos avançados e exportavam produtos manufaturados e capital, que a gente viu. Os países menos avançados, chamados de colônia, eles eram explorados pelas metrópoles, que eram os países desenvolvidos, né? Na segunda metade do século XX, ou seja, a partir de 1950, em razão do desenvolvimento econômico de alguns países, houve mudanças provocadas principalmente pelas multinacionais, que espalhadas pelo mundo multiplicaram as áreas de produção de industrializados, de produtos industrializados e provocaram a aceleração da internacionalização da produção. Então, gente, um segundinho. Eu acho que tá faltando coisa nesse slide. Não, não carregou mesmo. Eu separei as aulas igual eu estava fazendo, eu acho que eu abri o errado. Peraí.
O que eu falei tá certo, viu? Não falei nada errado, não. É que eu acho que tá faltando slide mesmo. Que eu vi que tá faltando, acho que mais 2. Bom, deixa eu seguir esse slide até carregar aqui meu computador, que vocês conhecem, né? Já falei para vocês. Enquanto carrega, vamos só passar por esse slide. Então, tendo em vista a influência que existia naquela época que a gente viu, dos países desenvolvidos durante o neocolonialismo, né, das metrópoles, chamadas assim, na segunda metade do século XX, em razão do desenvolvimento econômico de alguns países, houve mudanças provocadas principalmente pelas multinacionais, que se espalharam pelo mundo, multiplicaram as áreas de produção de industrializados e provocaram a aceleração da internacionalização da produção. O que é isso? Por meio dessa influência que foi exercida durante o neocolonialismo, os países desenvolvidos, além de eles conseguirem internacionalizar a produção das suas empresas, então eu tinha uma fábrica de carros nos Estados Unidos, dessa forma, por meio dessa influência que eu tive no século passado, países pós-guerra, tudo aquilo que a gente comentou, os Estados Unidos auxiliando esses países a se reerguerem da guerra e por aí vai, falando, ó, colocar minha empresa aí, vai ter trabalho para sua população, você vai se alavancar e tudo mais, ele também conseguiu espalhar o seu produto pelo mundo, certo? Então, essa produção de carro, eu não entendo de carro. A Ford não é dos Estados Unidos. Enfim, não sei marca de carro, não sei qual é dos Estados Unidos, mas pense uma marca aí. Isso fez com que vários países estivessem andando nessa marca dos Estados Unidos, de carro. Isso aconteceu com outros países também que tinham influência mundial. Então, os países mais avançados agora são chamados de desenvolvidos e os menos avançados de subdesenvolvidos. Estes últimos, divididos entre os menos avançados, que exportam produtos primários, e os emergentes, que apresentam um crescente desenvolvimento industrial. Então, isso é o que a gente já passou dos países emergentes e os que são subdesenvolvidos, até a Letícia perguntou, né, Letícia, aquela aula, e dos países que são subdesenvolvidos, mas eles são menos influentes, assim, digamos, e menos desenvolvidos também. Eu ia passar um vídeo para vocês, eu vou passar, né? Que é agora que vem o slide. Bom, eu vou passar o vídeo falando sobre a divisão internacional do trabalho, e eu não sei o que eu fiz com os slides que estavam aqui e sumiram. Inclusive, eu peço perdão. Mas, enfim, o que eu ia falar, eu complemento depois do vídeo, tá bom? Então, aí o que aconteceu com essa divisão internacional do trabalho? Eita, por que eu não estou conseguindo dar play no vídeo? Agora foi. Tá indo para vocês também? Tá carregando ainda, né? Deixa eu ver se começa a rodar. Olá. Bom, se travar alguma coisa, vocês me avisem, tá bom? Como os meus slides sumiram, se precisar, eu pauso o vídeo e faço algum comentário, tá bom?
Mas eu vou rodar, ele é curtinho, tem 2 minutos e 20. Vamos lá. Olá, bem-vindos ao canal Minuto Geografia. Eu sou a Priscila e a aula de hoje é sobre DIT. Mas afinal, você sabe o que é DIT? DIT é a sigla de Divisão Internacional do Trabalho. Mas o que é a Divisão Internacional do Trabalho? É a forma como o mundo está dividido considerando as atividades econômicas. Ou seja, a Divisão Internacional do Trabalho nada mais é do que a divisão do mundo por tarefas, onde cada país tem uma função. E esse processo se expande concomitante ao desenvolvimento das relações capitalistas de produção, intensificando aquilo que chamamos de globalização. O problema é que, de acordo com as tarefas, essa divisão acaba hierarquizando os países, o que, por sua vez, gera grandes desigualdades econômicas. Para fins práticos, vamos analisar a DIT em fases. A primeira delas é chamada de Velha DIT e compreende o período do surgimento do capitalismo até a primeira metade do século XX. Nesse momento, é possível dividir os países em 2 grupos distintos: as metrópoles, detentoras de capitais, produção manufatureira, grandes embarcações e tecnologias, e as colônias, fornecedoras de mão de obra, matérias-primas, alimentos e minérios. Posteriormente, os conceitos de colônia e metrópole se tornaram defasados e foram substituídos por desenvolvido e subdesenvolvido. Uma nova forma de dizer quem continuava explorando ou sendo explorado. Na segunda metade do século XX, inicia-se aquilo que chamamos de Nova DIT, e ela vai se distinguir da primeira por apresentar 3 grupos de países. O grupo dos países desenvolvidos permanece sendo formado por países distinguir da primeira por apresentar 3 grupos de países. Uma nova forma de dizer quem continuava explorando. A voz ficou estranha para vocês também aí? Do nada? Vou dar uma voltadinha a mais, tá bom? E as colônias, fornecedoras de mão de obra, matérias-primas, alimentos e minérios. Posteriormente, os conceitos de colônia e metrópole se tornaram defasados e foram substituídos por desenvolvido e subdesenvolvido. Uma nova forma de dizer quem continuava explorando ou sendo explorado. Na segunda metade do século XX, inicia-se aquilo que chamamos de Nova DIT, e ela vai se distinguir da primeira por apresentar 3 grupos de países. O grupo dos países desenvolvidos permanece sendo formado por países detentores de capitais, tecnologias e indústrias de ponta. A grande mudança vem no grupo dos subdesenvolvidos. De um lado, há aqueles países que continuam tendo uma economia primária, sendo meros fornecedores de mão de obra, matérias-primas e alimentos, e de outro, o grupo dos países que conseguiram se industrializar parcialmente, por apresentar algumas características interessantes da dinâmica econômica, como mercado consumidor expressivo, mão de obra barata e abundante, incentivos fiscais e legislação ambiental flexível. Os tais países emergentes, que por mais esforços que façam, continuam pertencendo à periferia do sistema. Ai, gente, comecei a falar sozinho aqui, o microfone tá desligado. Bom, gente, eu adoro esse canal aqui, chama Minuto Geografia. Acho ele ótimo. E vocês viram que vídeo gostosinho? Não sei se deu para todo mundo entender. Eu adoro quando vai fazendo esses desenhos, que eu acho que fica bem visual. Eu não sei o que eu fiz com os slides, mas tinha, eu acho que mais 3 slides antes do vídeo, que eu colocava com outras palavras, né? E minha câmera não tá ativando. Sim, Letícia, esse canal tem vários assuntos. Eu vou trazer mais vídeos deles para vocês. Quando a gente for falar de globalização, que eu acho que vai dar sexta-feira, tem um vídeo super legal também de globalização. E é bem rapidinho, faz esse mapinha mental. Eu acho bem interessante. Enfim, me perdoem por esses slides aí terem sumido, eu tô achando muito estranho. Só se eu vacilei muito, eu coloquei na aula de Geografia do Brasil. Mas eu seria muito cabeção, né, de ter feito isso. Mas vamos ver. Não duvido, não. E então, a Divisão Internacional do Trabalho. Deixa eu ver se eu consigo tirar essas
anotações não somem os negocinhos aqui, as sugestões dos próximos vídeos. Mas a divisão, então, a divisão internacional do trabalho é essa nova forma que a gente tem de organizar o que cada país fornece para o outro país. Como a gente falou, para o sistema continuar funcionando, na aula de capitalismo, e a gente vem falando sempre, a gente precisa que haja essa exploração de alguns países sobre outros. E hoje em dia isso é nomeado de divisão internacional do trabalho. Outrora, recentemente, era nomeado de neocolonialismo. Já foi nomeado de colonialismo. Como vai ser nomeado futuramente? Pode ser que seja um nome mais... Não é agressivo a palavra, mais claro, que não é simplesmente uma divisão internacional do trabalho. Eu gostaria de chamar de exploração internacional do trabalho. Eu acho que fica mais contundente. Mas, basicamente, é a forma como os países passaram do neocolonialismo para agora esse momento que a gente vive a gente podendo chamar de neoliberalismo. A gente vai falar um pouco mais disso depois das férias. Então, é como os países continuam exercendo essa forma de poder de mercado uns sobre os outros. Como tinha o desenho ali embaixo, atrás do vídeo da teoria dos mundos. Minha bateria. Quando eu coloco, ele dá uma travada. Talvez fique fazendo um barulho estranho para vocês, tá? Peraí. Voltou. Então, é isso. Até na aula de hoje... antes minha bateria acabar, tá falando... como tá ali atrás do vídeo, tem uma piramidinha falando sobre a desigualdade que existe, né, entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, os explorados, os exportadores e os importadores. E é uma concisão de tudo que a gente viu até aqui, né? A gente juntar e dar só a nomenclatura. Então, hoje em dia, essa forma de tensão de poder dos países desenvolvidos sobre os subdesenvolvidos é chamada de divisão internacional do trabalho, assim garantindo todos os produtos que você precisa para a sua empresa, para a sua indústria, para o seu país sobreviver, por meio da exploração de outros. Olha que feliz. Essa é a divisão internacional do trabalho. Então, a aula de hoje a gente falou um pouquinho, só relembrando, para já liberar vocês, deu a hora também, né? Então, a aula de hoje a gente falou um pouquinho sobre o BRICS, que é um bloco político, não é um bloco político, quer dizer, nem econômico, é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem projeções mundiais para que em 2050 seja as maiores potências do mundo, que eles detenham 85 trilhões de dólares de PIB anualmente, muita grana, e que tenha as três não, né, mas o primeiro, o segundo e o quarto lugar da economia mundial, que o primeiro seria a China, o segundo seria a Índia, o primeiro seria a China, o segundo seria os Estados Unidos, aí não faz parte, o terceiro seria a China, e em quarto lugar o Brasil, que hoje ocupa o 12º lugar. A gente está em 12 entre as maiores economias do mundo. Então, o maior objetivo desse bloco é crescer economicamente e passar de países emergentes, ou seja, países subdesenvolvidos que estão tentando alcançar o desenvolvimento, em países desenvolvidos. E aí, em continuidade a isso, a gente falou um pouquinho sobre a forma como o mundo hoje se organiza, que é a divisão internacional do trabalho, que é uma consequência, assim como tudo na história, na geografia, na divisão política, econômica e mundial atual, a gente necessita do passado para entender agora, e a gente está colhendo esses frutos, né? E como a Vitória bem colocou,
A todo momento a gente vive essas intenções, boas intenções, que são mascaradas de interesses políticos, como, por exemplo, a corrida das vacinas agora. Então é isso. Isso foi a aula de hoje. Essa foi a aula de hoje. Sexta-feira a gente se encontra. Vou trazer exercícios, tá bom? Antes da gente entrar sobre globalização, que a gente aí fecha esse assunto e a gente, depois das férias, a gente entra em conflitos, em questões da geopolítica atual também. Obrigado pela aula. Boa aula de biologia agora. Boa semana para vocês. Fiquem bem. Que precisarem, só me chamar, tá bom? Boa noite para vocês, gente. Um beijo. Meu computador é muito travado.